Fala, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando mais um podcast nosso, Entre Calls e Calls. E hoje eu tenho uma convidada ilustríssima que se chama Maria Eduarda Monteiro. Ela é nossa psicóloga organizacional da Holding SM. E hoje nós vamos bater um papo muito importante sobre saúde mental e psicologia organizacional no meio corporativo. O nosso podcast ele foi feito para poder falar um pouquinho dos bastidores do mundo corporativo, então nada melhor do que a gente começar hoje com esse tema que é de super relevância. Vamos lá, vamos bater um papo sobre isso que eu acredito que ninguém mais do que você vai saber falar um pouquinho melhor sobre o tema, certo? É isso aí. Muito obrigada pelo convite, Tamires. É um prazer estar aqui com você hoje para a gente poder conversar sobre saúde mental. É um tema que hoje está muito em alta, né? Mas que já é uma bandeira que nós levantamos, nós como psicólogos levantamos há tanto tempo, principalmente no meio organizacional. Embora durante muito tempo foi negligenciado pelas empresas, né? É muito gratificante saber que hoje está tendo a devida atenção. Ainda estamos caminhando, ainda há muito para evoluir, mas é muito bom saber que a gente está tendo esse espaço, essa oportunidade de trazer esse assunto tão relevante e tão presente na nossa realidade, né? Não... Com certeza, de fato. Eu queria começar aqui o nosso podcast entendendo um pouquinho e fazendo a galera que está assistindo ali o nosso episódio entender um pouquinho quem é a Maria Eduarda e o que te fez, assim, começar, entrar no universo da psicologia, o que chamou atenção nessa área. Conta um pouquinho pra gente. Bom, assim, eu acho que o grande que me chamou a atenção na psicologia é algo que me acompanha a vida toda. Eu sempre fui muito curiosa. E eu queria entender a complexidade do ser humano. Então eu era... Pois é, eu achei que eu também botei o sarrafo muito lá em cima. Que olha. Mas assim, quando eu era criança, eu já tinha aquele incômodo de entender por que algumas pessoas agiam como elas agiam. Surgia aquela curiosidade do por que aquela pessoa é má, por que aquela pessoa maltrata alguém, por que aquela pessoa age da forma como ela age. E aquilo ali gerava em mim uma série de questionamentos, uma agonia para realmente tentar entender. Ao longo dos anos, eu fui mudando milhões de vezes, né? Então, eu já quis ser astronauta, eu já quis ser professora, eu já quis... Mas eu acho que isso faz parte de todo o nosso crescimento, né? Quando eu tinha lá os meus 9 anos, eu queria ser astronauta. Eu tava convicta que eu seria astronauta. E por que você queria ser astronauta? E que eu achava muito legal a ideia de ir pra Lua, de viajar conhecer outros planetas. E aí, sabe o que me fez desistir? Eu descobri que eu ia ter que aprender inglês. E na época, eu fazia um cursinho de inglês que eu não gostava, porque era sábado. Então, pra mim, era muito sacrificante. Eu falei assim, não, melhor não. Perdeu o final de semana. Não tem como passar o meu sábado estudando inglês pra ser astronauta. Eu vou ter que desistir dessa. E aí, ao longo dos anos, eu fui pensando em diversas coisas. Mas essa curiosidade sempre ficou muito... Assim, sempre me acompanhou, né? Exato. E aí, quando chegou o momento de fazer ali o vestibular, eu ainda estava em dúvida, sendo bem sincera. Eu pensei em fazer história. Eu pensei em fazer medicina veterinária. Uau. E eu pensei em fazer psicologia. Eu falei, bom, vamos ver o que acontece aqui. E aí, no final, eu acabei indo para psicologia, porque era realmente o que... De tudo, para mim, era o que mais despertava essa curiosidade em mim. Mas quando eu entrei totalmente na ideia de ser psicóloga forense. Porque como eu queria compreender o ser humano, eu não queria compreender apenas o ser humano comum, né? Eu queria compreender a mente de uma pessoa que tivesse imagina, compreender um serial killer. Exato. Desafiador. Exatamente. Isso era o que chamava minha atenção. Até descobri que a vida não é o CSI e que as coisas não eram assim, enfim. E evoluindo dentro da faculdade, eu fui seguindo outros caminhos. Enfim, primeiro na psicologia clínica e posteriormente na psicologia organizacional. Mas foi basicamente esse impulso para tentar entender as pessoas. E como é que foi ali o percurso seu durante a faculdade, você descobrindo ali as áreas, as disciplinas, o momento que você teve que fazer, de fato, acredito que tem uma disciplina que você tem que começar ali a atuar na psicologia clínica. Dentre todas as modalidades, o que fez ali? Qual foi a que chamou mais a sua atenção? Então, como a minha grande questão sempre teve a ver com comportamento, a primeira abordagem que me fez brilhar os olhos foi o behaviorismo, né, que tinha esse viés muito comportamental. E aí, posteriormente, a terapia cognitivo-comportamental, porque ela também ia trazer essa ideia do comportamento, né, muito forte. Então, como era o que fazia com que meus olhos brilhassem, né, entender por que as pessoas agiam como elas agiam, eu segui dentro da TCC e foi a abordagem que eu mais me identifiquei, porque eu sempre fui uma pessoa muito prática. Então, assim, eu gosto de ter coisas palpáveis. Olha, tem que fazer dessa forma? Vamos fazer dessa forma. Eu gostava de ter algo que fosse possível visualizar, digamos assim. Um direcionamento. Exato. Né? E aí, a TCC, ela traz essa clareza, porque ela vai trabalhar com comportamentos que são coisas extremamente palpáveis. Então, eu segui totalmente por esse caminho. Eu nem sonhava em pensar em psicologia organizacional, assim. Não passava nem na minha mente.
eu estava muito convicta que eu iria para a clínica. Mas eu acho que a gente também acaba sendo muito direcionado na faculdade. O contato dos estudantes com a psicologia organizacional é muito baixo. Eu tive uma matéria EAD na época da faculdade, então, assim, era aquela coisa muito superficial. Só para dizer que, olha, a gente falou um pouquinho sobre isso e parava que por o tema ali. também ainda não era tão em alta, não se falava tanto sobre essa área propriamente dita. A premissa que se passava era que psicologia organizacional era RH. Então, assim, e não era um RH voltado para desenvolvimento de pessoas, era aquele RH generalista. Então, assim, folha de pagamento, gestão de benefícios, folha de ponto. E eu falava assim, eu não queria atuar no RH. Se era para ser, se eu fiz psicologia, eu não tinha intenção de seguir por uma área totalmente oposta. Então, muito da minha resistência para a psicologia organizacional na época era por acreditar que não tinha a ligação com a psicologia que eu buscava. Oportunidades também, provavelmente. Exato. Então, eu ficava muito naquela ideia superficial de que a psicologia organizacional era o RH, então eu preferia deixar, não, isso aqui não me interessa tanto. E aí, eu me conectava mais com a psicologia clínica, que eu ainda tenho ali um grande apreço, mas já não faz mais parte tanto da minha rotina, né? Hoje ainda faz de alguma forma, porque dentro da psicologia organizacional a gente tem os plantões de apoio emocional, que não é terapia, mas é o mais perto que a gente chega ali, né, daquele ambiente clínico. Então, eu digo que está fora da minha realidade, mas nem tanto, tem ali alguma similaridade. Mas, enfim, se eu falasse para minha versão mais nova, que hoje a gente estaria atuando com psicologia organizacional, ela falaria, não. Que louca. Não estamos, você se equivocou. Não foi isso que você escolheu para você. Exatamente. É porque o caminho também, a gente vai ganhando idade, a gente vai ganhando experiência. Sim. E as nossas circunstâncias, elas vão mudando, né? Exato. O mercado vai mudando, tudo vai mudando. Então, Sim. aquilo que era evidente para você trabalhar, era latente naquela época, talvez nem tanto... hoje. Então, a gente tem que ir se atualizando. Exato. Eu sei que a psicologia organizacional chegou para você de uma maneira surpreendente. Sim. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência. Exato. Eu até brinco, há um ano atrás, né? Eu fui procurada por alguns estudantes de psicologia para ajudar eles num trabalho de psicologia organizacional. E uma das perguntas era exatamente essa: como você escolheu a psicologia organizacional? E eu respondi para a menina, eu falei, olha, eu não escolhi, ela me escolheu. Porque as circunstâncias da vida foram acontecendo de forma que eu fosse parar na psicologia organizacional, né? Então, o meu primeiro contato foi através de palestras sazonais. O primeiro contato que eu tive com uma organização foi fazendo a palestra de Setembro Amarelo. Então, cheguei, fui dar minha palestra pensando que vou conseguir mais pacientes para minha área clínica. Era apenas esse o meu objetivo naquele momento. E aí, fui convidada, né, para poder atuar uma vez por semana. Onde foi isso mesmo? Onde será que foi essa empresa? No Grupo Épicos, para poder fazer o acompanhamento uma vez por semana. E a ideia, né, da empresa, de vocês, nunca foi que fosse uma terapia. E a minha ideia também não, porque dentro de um contexto de empresa, você fazer uma terapia seria muito complexo, porque... Muito. Assim, você chega ali, tem um momento onde você vai aprofundar de sentimentos e emoções com aquela pessoa e ela vai retornar pro trabalho, Não, e né? fora que são muitos colaboradores. Muitos, não daria para manter aquela constância. E foi um fenômeno, assim, porque as pessoas buscavam com frequência, a agenda estava sempre cheia, né? Todo mundo queria aquele acompanhamento. E foi uma maneira de me adaptar, porque até então eu tinha tido tinha experiências na área clínica, tanto no meu estágio quanto até aquele momento na minha atuação profissional, mas ali era diferente. Eu precisava me adaptar toda a minha conduta para ser uma coisa realmente voltada para um acolhimento rápido, pontual, voltado para uma demanda específica e não para algo, né, contínuo, duradouro. Dentro de um ambiente corporativo. Dentro de um ambiente corporativo. E também era um ambiente que ainda não fazia parte, né, do seu meio. Não, total. Assim, foi um desafio, mas tinha essa vantagem também, porque eu falo, gente, sou muito fácil de me adaptar, eu sou muito flexível. Então, quando eu vi aquele desafio, eu vi que era uma boa oportunidade, eu falei, gente, só vou ajustar aqui, vamos ajustar as rédeas e vai dar certo. Então, eu sempre falei... Eu acredito que as coisas foram acontecendo também, né? Exato. Eu acho que o ponto-chave, gente, a Maria Eduarda, ela chegando de fato na empresa,
Todas as pessoas adoraram a atenção que ela dava na nossa sessão, que não se chamava de terapia, Exato. mas que todo mundo respeitava, entendia que era um ambiente sigiloso em que pudessem dividir ali. E a gente sempre deixou muito claro, né? Exato. Que não precisava falar excepcionalmente sobre a vida corporativa ali dentro da empresa, mas qualquer problema que você estava precisando dividir era um momento. Aqui não tem aquele cantinho do relax pós-almoço, a gente dava aquele momento para a pessoa dividir qualquer sentimento que ela estivesse sentindo. Exatamente. Porque, enquanto empresa, a gente sabe que colaboradores, eles têm vida pós-empresa. Exato. E nem sempre a vida é um morango, né, gente? No caso, ela não é. Então, todo mundo passa por situações complexas. E ali foi um momento deles tentarem aliviar um pouquinho para que a produtividade deles melhorassem. E, pasmem, fez toda a diferença. Exato. E assim, pra mim também foi... A gente fala dos benefícios para os colaboradores, mas eu acho que eu posso falar de um benefício pra mim, porque eu tinha muito preconceito. Eu tinha muito preconceito com a empresa. Eu tinha aquela visão limitada de que a empresa só pensa no lucro, na produtividade e o colaborador que se lasque, digamos assim. E aí, quando eu tive contato lá na Épicos com uma empresa que realmente se preocupava com as pessoas, que queria esse acompanhamento. E assim, eu admito, eu fui com medo num primeiro momento. Eu falei, olha, eles vão querer saber alguma informação, porque eu nunca tinha tido contato com a empresa. E eu ficava, não vou passar nenhuma informação porque não é justo. E eu fui vendo que não era nada daquilo, nunca fui questionada sobre nada do que acontecia em sessão, nunca me pediu nenhum tipo de informação. Então, eu fui vendo que realmente era um cuidado genuíno, que não era uma coisa com segundas intenções. E isso foi crucial para eu mudar a minha visão de organização, de empresa, e surgir um novo interesse, porque... Eu falei que antes eu tinha interesse eu tinha muito forte de mim a ideia de compreender as pessoas. E foi isso que me fez ir para psicologia. Naquele momento, quando eu comecei a ter esses atendimentos, esse contato, ser esse elo entre colaborador e empresa de alguma forma, eu percebi que eu não queria apenas compreender as pessoas, mas eu queria fazer com que o ambiente de trabalho se tornasse um ambiente bom para as pessoas. Fazer mudanças na vida delas. Eu queria fazer, exato. Eu fiquei assim, gente, essas pessoas convivem um tempo inteiro dentro das empresas. Eu preciso colaborar de alguma forma para que isso seja um ganho mútuo, que faça sentido para ambas. Eu não sabia na época, mas a gente estava começando a gerar um sentimento pela psicologia organizacional que até então, um propósito, né, na psicologia organizacional que até então eu não via. Que até então, para mim, era totalmente limitado na parte de RH. E aí, conforme, né, os atendimentos foram fluindo, eu fui tendo mais oportunidade dentro da empresa, dei treinamentos, dei os meus primeiros treinamentos, lembro até hoje, comunicação assertiva, habilidades sociais, inteligência emocional, e aí comecei a dar alguns treinamentos, tive a oportunidade também pela empresa de dar algumas reportagens, fazer algumas matérias sobre psicologia organizacional. Fui convidada para ser conselheira, né, de psicologia organizacional. E tudo isso foi, aos poucos, assim, eu fui me inserindo nesse universo e abraçando as oportunidades, como eu falei, né? Que nada... A gente não foge de nada, a gente abraça tudo. Certíssima. E aí eu fui estudando. E aí foi quando eu efetivamente abri os meus horizontes para o que era psicologia organizacional. Parei com aquela ideia de que era apenas RH e fui entendendo que tinha um propósito muito maior dentro dessa atuação, não menosprezando, obviamente, o RH, mas que tinha algo que fazia muito mais conexão com o que eu buscava, né? Aproveitando o gancho, para a galera que está chegando agora, a gente está falando muito sobre psicologia organizacional. O que é a psicologia organizacional propriamente dito? A psicologia organizacional, ela vai entrar, né, com estudo e o cuidado com os colaboradores de forma que isso esteja alinhado com os interesses da empresa de alguma forma. Então, vamos pensar aqui, né? A gente trabalha muito com gestão de cultura. Vamos supor que a empresa ela tem como uma bandeira, levantar a bandeira, né, do cuidado com as pessoas. A psicologia organizacional ela vai ter esse olhar de cuidado com as pessoas. Vamos supor que a empresa tenha um olhar de alta performance. A psicologia organizacional vai ter um olhar pelos colaboradores de gerar essa alta performance de forma sustentável, de forma saudável. Porque a gente sabe que, por vezes, né, esse objetivo, essa cultura muito agressiva voltada para resultados, pode desencadear uma série de problemas. Então, a psicologia organizacional ela entra como um parceiro da empresa para ajudar os colaboradores, né, a apoiar, de forma que eles consigam suprir essas expectativas, mas de uma forma sustentável, de uma forma saudável, que não gere impactos. Então, explicando na prática, digamos assim, que eu acho que assim fica mais fácil as pessoas entenderem, a psicologia organizacional ela vai entrar como um braço da empresa que olha pelos colaboradores, que apoia os colaboradores, de forma que seja um ganho conjunto, entende? Então, assim, eu também pensei, né? Eu lembro que em um dos primeiros cursos que eu fiz de psicologia organizacional, um professor comentou falando que
a gente sofria muito preconceito de outros psicólogos, falando que o psicólogo organizacional ele é muito pró-empresa, ele não é pró-colaborador. E a gente sofre preconceito das empresas porque falam que a gente é muito pró-colaborador e não é pró-empresa. E ele falou, olha, eu falo para vocês, se estão ingressando nessa área, vocês vão sofrer preconceito de todos os lados. Mas, na verdade, não. É um equilíbrio, é realmente buscar os interesses de ambos. É claro que há momentos onde nós saímos mais como pró-colaborador, e não contra a empresa, que essa palavra ficou forte, mas mais pró-colaborador, porque às vezes a cultura está muito desbalanceada, está gerando impactos negativos, né? Aí entram outras camadas a serem exato. analisadas, né? Mas, em alguns momentos, sim, a gente vai acabar sendo um pouco pró-empresa a mais, porque percebe que está precisando de uma gestão de cultura que direcione, né, para a estratégia da empresa, o que de fato precisa ser alcançado. Então, assim, encontrar esse equilíbrio, né? Trabalhar com as pessoas e trabalhar com a empresa de forma que seja benéfico para ambos. Eu diria que hoje o papel da psicologia organizacional é isso. Claro, sempre prezando para algo sustentável. Algo que não vai gerar impactos, né? Não vai adoecer e não vai prejudicar as pessoas de forma nenhuma, né? E aí, aproveitando, a gente está falando sobre psicologia organizacional, que tem o contato ali com as pessoas, a preocupação com elas. E muito se tem a dúvida mas e o RH? Uhum. Qual é a função dele nessa história toda? O RH, ele não é uma psicologia organizacional, no final das contas? Explica pra gente essa diferença. O RH e a psicologia, eles se complementam o tempo todo e é por isso que, às vezes, eles acabam se embaraçando, né? Mas, assim, o RH, ele vai trazer ali uma visão de gestão da empresa, né? Ele vai apoiar na gestão da empresa junto com as lideranças. A psicologia, ela vai ter um olhar por esse bem-estar, por essa gestão comportamental. Não é que não funcione, mas um precisa do outro para que o trabalho seja ainda melhor. Mas, em muitos momentos, a gente se embaraça, né? Principalmente no que tange desenvolvimento de pessoas. Então, um RH que não seja generalista, que seja voltado para desenvolvimento organizacional, ele vai se embaraçar ali com a psicologia, mas cada um trazendo o seu olhar diferenciado. A psicologia, ela vai trazer o olhar do comportamento humano mesmo. Ela vai trazer aquele olhar do estudo do comportamento humano e como ele acaba impactando e como ele é impactado dentro de uma organização, como ele impacta aquele ecossistema. O RH ele vai trazer uma visão já mais técnica, mais objetiva e um pouco mais diferenciada. Mas ambos, unidos, né, têm ali resultados excelentes para a organização. Desde que a cultura esteja sempre alinhada, porque eu falo muito sobre essa questão da cultura, porque dentro de uma organização nada se constrói sozinho. Se tiver um psicólogo querendo fazer diferente, mas o RH não está junto, a liderança não está junto, a alta gestão não está junto, não vai acontecer da forma como ele quer. E assim por diante. Então, muito também do que eu fui direcionando a minha atuação na psicologia organizacional para lideranças foi percebendo a necessidade da liderança comprar aquela ideia junto. A necessidade de todos comprarem a ideia juntos, porque sozinhos a gente não consegue nada. Dentro da sua experiência, assim, o universo das lideranças, eles compreendem que essa necessidade da saúde mental ela é importante? Olha, alguns sim e outros não, mas eu digo que o maior problema não é nem quem não compreende, porque a pessoa que não compreende, você sabe o trabalho que você tem para fazer ali. A pior parte, na minha opinião, são aquelas lideranças que dizem que compreendem, mas não compreendem de fato. E aí fala assim, não, a gente vai fazer, e aí faz uma palestra e pronto, acabou. É isso. Nós já conseguimos, cumprimos com a cota, né? E quando não funciona. Eu não tenho nada contra palestras, eu não tenho nada contra ambientes interativos, eu não tenho nada contra puffs para descompressão. Só que as coisas sozinhas, elas não ganham força quando a gente fala de saúde mental. A gente precisa de uma coisa realmente estruturada. E eu falo que o maior problema hoje são as lideranças que dizem que acreditam nesse viés, nessa questão de saúde mental, quando não acreditam de fato, não compram de fato, aquela responsabilidade, não querem realmente ter uma transformação de cultura. Mas aí eu acredito que muito se tem também na cultura que os donos da empresa, a alta gestão traz, né? Porque se a alta gestão, ela também não traz muito forte essa cultura, essa visão, a liderança, ela já também não absorve tanto e vai ser o efeito cascata ali, né? Exatamente, exatamente. Por isso que eu falei, por isso que eu falo da importância desse ecossistema mesmo. Tem que ser, de fato, uma bandeira e um valor para a organização. Né? E por valor a gente entende aquilo que é inegociável. Então, assim, uma vez que eu levanto
como um valor a saúde mental, eu preciso estar ciente que isso vai impactar em diversas questões da minha cultura. Então, eu não vou normalizar mais alguns comportamentos e eu não vou normalizar mais algumas rotinas, alguns excessos, porque eu sei que isso vai impactar a saúde mental dos meus colaboradores e isso, para mim, não é algo negociável. Então, ele precisa ser realmente uma junção. E muitas das lideranças hoje falam, não, eu acredito, porém, não está disposto a, de fato, transformar isso numa questão cultural dentro da empresa. Isso acaba sendo um problema, porque quando você vai conversar, quando você vai tentar conscientizar, quando você vai tentar mostrar para aquela pessoa a importância daquilo, ela fala, não, mas eu concordo, a saúde mental é muito importante. E acabou. E pronto. E ela sequer se dá o trabalho de te ouvir, porque ela puxa para si que ela valorize, que aquilo é importante. Mas eu acredito também que ela pode até ter esse conceito de que é importante, mas talvez não saiba como lidar. Como colocar, né? Sim. Porque não são todas as empresas ainda, é muito recente a psicologia organizacional mais atuante, né? E então, não são todas as empresas que têm isso tão latente e evidente, o conceito da importância de ficar ali evidenciando isso o tempo inteiro. Olha, a saúde mental é importante, vamos ficar observando mesmo o comportamento dos colaboradores, principalmente da liderança, que são eles que são os exemplos, que tem que ficar ali falando. Então, por isso que o foco, acredito que da Lead PC seja esse, voltado para a liderança. Né? Exato. Quando eu comecei a dar essa ingressada na psicologia organizacional, eu vi que trabalhar com lideranças era inegociável. Não tinha para onde fugir, a gente precisava trabalhar as lideranças. Porque eu já tive experiências ao longo desse tempo, porque não só internamente, na Épicos, mas também em outras empresas nós já prestamos esse serviço de acolhimento emocional. E já passaram situações onde eu chegava, tinha todo um trabalho com a pessoa saía bem, revigorada, mas quando tinha ali o contato com a liderança, todo o trabalho era desfeito. E assim, não tinha como competir. Eu estava 40 minutos com a pessoa naquele momento, né? Onde ela podia desabafar, ser acolhida, ser orientada. Mas ela passava horas da semana dela com aquela liderança que não conseguia compreender o quanto aqueles comportamentos poderiam ser danosos, né? Muita liderança acha que ainda é frescura, né? Acha. E assim, a gente julga, né, digamos assim, mas a gente consegue entender de onde vem. Durante muito tempo, foi realmente sendo normalizado. É muito difícil você explicar para um líder que a forma como trataram ele no passado também não estava correto, entendeu? Não estava tudo bem. Só que era uma outra geração, eram outras condutas, onde, de fato, foi normalizado muitos comportamentos que hoje não são mais normalizados. E é difícil para a pessoa entender isso, porque ela lidou com aquilo, ela passou por aquilo, ela soube lidar teoricamente com aquilo, né? Às vezes nem tanto, teve diversos impactos que nem ela mesma percebe, mas ela acredita que sabe lidar com aquilo. Então é difícil falar para aquela pessoa que não estava tudo bem quando ela passou também e que agora ela não pode mais replicar esse comportamento. Principalmente porque cada pessoa tem um comportamento, tem um meio de lidar, tem um modo de lidar no ambiente de pressão, em diferentes ambientes. Então, no momento que você é líder, você tem que lidar com diversas pessoas que têm comportamentos diferentes, que agem diferente no momento daquela situação. Eu ajo diferente, mas você não é obrigada a agir igual a mim. Exato. Mas eu, enquanto líder sua, eu tenho que entender esse teu comportamento e saber lidar da melhor maneira possível, né? Eu acho que aí fica o grande conflito entre liderança e colaborador nesse quesito. Saber lidar no momento do caos, que aparece. E assim, essa questão... E aí é que entra a empatia na sua mais... na essência, né? Digamos assim. Porque eu costumo falar, empatia não é saber me colocar no seu lugar. Porque eu posso me colocar no seu lugar e falar assim, olha, mas eu não agiria dessa forma. Se eu estivesse passando por isso, não teria sido assim. A empatia é entender que aquilo que não me afeta pode te afetar. Porque você tem uma trajetória, você tem uma história, você tem uma vivência completamente diferente da minha. Então, às vezes, um pequeno comportamento que, para mim, pode não gerar nenhum impacto, para você pode gerar. E o líder, ele tem que ter esse tato de entender. Eu até falo que é sobre adiar o julgamento, porque o julgamento acaba existindo. Você tem uma experiência diferente, você pode... Vai ser muito automático você, às vezes, julgar alguma coisa como frescura. Mas adiar o julgamento é não permitir que aquele julgamento tenha... sobrepõe, exato. Que ele se contente a ficar realmente no seu pensamento, mas que o seu comportamento, que as suas condutas não sejam afetadas por conta Eu desse acredito julgamento. Que isso aí, principalmente nos momentos de feedback, talvez. Que é muito comum erros em dar feedback, onde você
julga ali, faz Exato. um julgamento sobre a pessoa e não é bem essa questão, Sim. né? Como é que funciona essa questão do feedback e o famoso feed forward também? Exato. Falam-se muito. A grande questão do feedback, um grande erro que os líderes cometem, é falar sobre o comportamento que aconteceu, reforçando o erro, né? Então, assim, olha, você agiu de tal forma e isso gerou tais impactos, isso foi muito prejudicial, isso foi muito ruim, você não pode agir assim novamente. E nessa conduta, você está sempre focando no erro, naquilo que não deveria ter sido feito. A ideia de um feedback mais assertivo e mais empático é compreender, sim, o porquê que o erro aconteceu, mas focando numa solução. O que pode ser feito para que aquele erro não aconteça novamente ou para que uma situação semelhante tenha um desfecho diferente do desfecho que teve agora. E o feed-forward, ele entra como uma orientação. O que acaba acontecendo com alguns líderes é que eles esquecem que eles tiveram toda uma trajetória. Eles também tiveram um momento de aprender, eles também tiveram um momento de errar, coisas que nós dizemos que é óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. O óbvio só se torna óbvio no momento que você já passou por aquilo diversas vezes. Para uma pessoa que está tendo ali o primeiro contato, a interpretação dela é completamente diferente. Ela vai ter, com base nas experiências que ela já teve ao longo da vida, talvez ela não consiga ver realmente o problema ou o erro que está ali. Então, o feed-forward, ele entra ali como uma orientação futura. Antes que aquela situação aconteça, eu já estou te dizendo como você deve prosseguir, para que o problema não aconteça. O feed-forward, aliado ao feedback, é basicamente um plano de ação. É dizer, olha, isso aconteceu, identificamos o porquê aconteceu, vamos agir de tal forma para que não aconteça novamente ou para tentar corrigir esse problema. É um retorno muito mais para orientação e correção de erros e muito menos focado em julgamento. E tem um efeito muito maior, porque quando eu estou numa sequência de julgamentos com aquela pessoa, ela vai levantar uma série de barreiras. Em algum momento, ela vai parar de me ouvir. E, assim, eu costumo dizer que o adulto ele só faz aquilo que ele entende. Então, se a pessoa não compreender de fato como deve ser feito, o porquê você está dando aquele retorno para ela, ele não vai fazer. E o líder, ele não pode criar essa barreira com o colaborador. Ele tem que deixar esse canal aberto para que o colaborador possa falar, o seu liderado possa falar, e você também possa chegar até ele. E aí a gente entra num outro âmbito, que é a comunicação, né? Que é tão Exato. importante quanto. Eu brinco que todos os treinamentos que eu dou, quando eu vou dar orientações práticas, eu falo da comunicação. Eu até falo, gente, eu me recuso a falar de comunicação de novo, porque vocês já sabem que a comunicação está no centro de tudo. A comunicação é base. Todas as nossas interações são pautadas pela comunicação. Exato. Então, se a comunicação ela está falhando, todo o processo, todo o resto vai falhar. E às vezes são coisas muito simples. Às vezes é um detalhe que não foi mencionado, às vezes é uma coisinha pequena, mas que não foi comunicada ou foi comunicada de uma maneira equivocada, que vai gerar um impacto. E há muitos líderes que ainda se recusam a se comunicar de forma aberta. Ah, mas é bom senso. Isso a pessoa já deveria saber. Está aqui há tanto tempo, já deveria ter tido essa percepção. Quando, às vezes, é o primeiro contato que aquela pessoa está tendo, ela teve uma interpretação diferente, né? E o líder, ele se recusa a dar essa orientação, presumindo que a pessoa deveria chegar a essa conclusão sozinha. E a gente acaba virando uma bola de neve, onde o erro segue sendo repetido, enfim. E não tem a solução do problema, né? E eu costumo até dizer muito para as minhas lideranças, eu falo, gente, quando a equipe de vocês erra, vocês também erram. Porque você é responsável pela sua equipe. É claro que a gente não está tirando a responsabilidade do liderado, do colaborador, nesse processo. Cada pessoa com a sua responsabilidade. Mas o líder, ele não pode se colocar num lugar de, olha, o erro foi dele e eu não... A culpa não foi minha, não fui eu que fiz. Eu costumo também dizer uma frase, né? A culpa não é sua, mas a responsabilidade é. Eu costumo dividir, assim, com os meus liderados e falar, olha, porque é muito comum também o medo de errar, né? E aí não quer contar. Então, eu falo para eles, olha, um erro que você divide comigo é um erro nosso. Um erro que você não divide comigo é um erro seu. Exato. Mas por que isso? Eu não estou jogando a responsabilidade sobre ele, Sim. mas porque quando chega a mim, já está tudo explodido. No final, exato. Entendeu? O negócio já causou um caos. Exato. E aí eu tenho que me virar nos 30 para resolver aquela situação. Exato. Quando ele erra, percebe que errou e divide comigo, juntos nós vamos resolver a situação da melhor maneira. E a gente consegue sanar aquilo ali sem maiores problemas. Sim. Mas quando ele fica protelando, o aviso chega aos meus ouvidos, sempre vai chegar, isso é óbvio. Mas sempre chega no momento em que já está o caos instaurado. Então,
a gente fica, pô, peraí, mas isso podia ter sido mitigado antes se você tivesse Exato. dividido comigo, sabe? Exato. Que isso é uma outra questão, assim, talvez, não sei, aí você posso te pedir uma dica, como lidar com os liderados e fazer com que eles não tenham medo de dividir os seus erros, porque cada um tem uma fase, né? Tem ali o estagiário, tem um assistente, cada um tem uma fase. Sim. Então, a gente respeita o erro em alguns quesitos, em alguns pontos, dependendo do seu cargo, não sei. Como que funciona? Quais dicas você poderia dar pra gente? Então, o primeiro passo, a liderança tem que ter uma comunicação muito aberta e muito clara com os seus liderados. Então, assim, ter feedbacks frequentes, né? Muito me perguntam, olha, qual é o tempo ideal para dar o feedback para uma pessoa? Qual é o tempo? Eu falei, gente, é a partir da necessidade que vocês estão sentindo. Você não vai ficar 6 meses sem dar o feedback para uma pessoa. É impossível que em 6 meses ela não fez nada que merecia uma conversa. Nem bom nem ruim, né? Exato, nem bom nem ruim, porque feedback também não é só sobre erros, é sobre acertos também. Então, não é possível que em 6 meses a pessoa não fez nada que merecia uma conversa entre vocês. E também, assim, não precisa dar feedbacks toda semana para o seu colaborador. Mas você tem ali uma rotina, uma frequência, para fazer com que aquela pessoa entenda que você tem uma abertura, que ela pode vir até você. E o segundo passo é o reforço positivo, né? Então, assim, o ser humano ele tende a repetir o comportamento que faz com que ele atinja o objetivo final dele. Então, se eu chego para você e falo assim, olha, Tamires, eu cometi um erro e tô muito preocupada. E aí, nesse momento que eu compartilho, que eu finalmente me abri com você sobre o erro, eu sou extremamente julgada, extremamente... sou tratada de forma meio áspera, meio agressiva, eu vou me fechar. Eu não vou querer aquele objetivo. Eu te procurei buscando Nunca mais eu vou te procurar para contar um erro meu. Eu te procurei buscando ajuda, Sim. uma orientação, né? Algo que Um direcionamento. Um direcionamento, exato. E aí eu recebi o julgamento, eu não vou mais tentar falar com você, porque eu pedi orientação, eu precisava de orientação e eu recebi julgamento. Agora, se eu chego até você, exponho ali o meu erro, e eu recebo essa orientação, esse feedback, esse feed forward gerado para a solução do problema, eu já sei que o caminho para a resolução é conversar com você. Então, vai reforçando esse comportamento de busca. Então, assim, a primeira experiência do colaborador chegando até o líder para contar um erro faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque se em 10 vezes, 9 você acolheu, uma você deu um esporro, talvez ele ainda se prenda ao que você fez com mais frequência, né? É muito comum, é delicado, porque a gente não pode deixar de chamar atenção. Exato. Entendeu? E aí, muitos colaboradores ficam achando que... ficam chateados quando são chamados a atenção. Mas isso faz parte. Sim. Né? É assim que você vai sendo direcionado. Tomei uma chamada aqui, opa, já sei que isso aqui eu não posso repetir. E aí, eu vou seguindo aqui a minha rota até o momento que eu já sei o que eu posso, o que eu não posso. E eu vou fazer direitinho. Só que ainda tem esse lado, tipo, como lidar com os colaboradores que não sabem ser chamados a atenção, porque isso faz parte do crescimento. E isso tem uma frase, né, que o Cortella uma vez num vídeo falou sobre o Paulo Freire. E aí ele fala que quando o Paulo Freire chamava ele na sala, ele mesmo sabendo que ia tomar esporro, ele ia animado. Porque ele falou, ele não ia feliz, mas eu ia animado. E ele fala que ele ia animado porque ele sabia que ele sairia de lá uma pessoa melhor. Legal. Então, acho que muito dessa relação do colaborador, né, criar uma certa abertura para ouvir aquele feedback, é a construção diária que esse líder faz com esse colaborador, mostrando e reforçando o quanto aquele líder está ali para desenvolvimento. De forma que o colaborador entende que no momento que ele está sendo chamado a atenção, ele não vai gostar, não vai ser confortável, não vai ser divertido, mas ele vai saber que ele está saindo dali uma pessoa melhor. Só que essa construção ela não acontece no momento da chamada de atenção. Ela acontece diariamente. O líder e o colaborador e o liderado ele já tem que ter criado aquela conexão de que ele está ali para ser desenvolvido por aquele líder. Só que é um conjunto de coisas, né? Como eu falei, tudo é um ecossistema, nada funciona de maneira isolada. Então, assim, como é que o líder vai desenvolver isso ao longo dos dias? É no momento que ele elogia, no momento que ele orienta, no momento que ele busca ouvir daquele colaborador a necessidade dele. Porque, às vezes, a gente está muito focado em fazer a pessoa ser um bom profissional no que ela é. E a pessoa está querendo ser promovida, ela está querendo ir além, e o líder sequer sabe qual é o propósito, qual é a necessidade, quais são os planos, os sonhos daquela pessoa. Então, você está ali muito focado no dia a dia, e eu não julgo, porque eu sei que a operação, por vezes, atropela a pessoa, não é uma palavra de julgamento, é uma realidade. Às vezes, a gente está muito focado no dia a dia e esquece de
ter aquela escuta do que esse liderado precisa, o que eu posso fazer. Então, eu preciso construir primeiro essa conexão, essa identidade de líder com a minha equipe. Uma vez que quando eu for chamar a atenção dos meus liderados, eles vão conseguir compreender que Esse não é sentimento. confortável, mas é por um bem maior. Sim. Tem um objetivo final. Tem que ter uma relação de admiração, claro, na medida do possível, nada exacerbado, mas tem que ter uma relação de admiração com o seu líder. Senão a relação, você não vai receber aquilo de bom grado, né? E aí você me trouxe uma lembrança. Acho que a gente, dentro das suas experiências, já mencionou comigo um caso semelhante. Só que foi um contrário. Foi um sentimento de admiração que acabou divergindo ali a cultura da empresa. A empresa achava que tinha mais líderes, os colaboradores achavam que tinham mais líderes Sim. e a alta gestão menos. Justamente por conta disso. Porque a Exato. liderança ela era tão disponível ali que, não, ele é tão disponível, ele é meu líder. Exato. Mas porque ali tem outras camadas, não estavam tão claro assim, realmente, quem são os líderes, quais são as funções dos líderes. Conta Sim. um pouquinho sobre essa experiência. A gente não se torna líder quando ocupa um cargo de liderança, né? A gente se torna líder no dia a dia com as pequenas atitudes. E o que aconteceu nessa empresa foi basicamente isso. Por isso que a liderança informal ela acaba surgindo. Quando eu tenho uma pessoa... O que é o líder, né, na cabeça de muitas pessoas? O líder é aquela pessoa que vai me ajudar, vai me orientar, vai resolver os problemas da equipe quando esses problemas acontecerem. Vai ser aquela pessoa que está ali pronta para realmente ser um facilitador no meu dia a dia. E as perguntas da pesquisa de liderança eram assim. Só que, diferente de algumas empresas onde a gente já dá o nome do líder para a pessoa avaliar, nessa empresa nós deixamos em aberto. Pedimos que a pessoa dissesse quem era o seu líder com base nas respostas que ela estava dando. Então, ela tinha que responder quem é que motivava, quem era a pessoa que orientava, quem era a pessoa que ajudava, quem era a pessoa que resolvia os problemas. Conforme ela foi respondendo, veio uma pessoa na cabeça. Então, ela presumiu, meu líder é essa pessoa. E assim, que não necessariamente é o líder. A alta gestão imaginava cerca de 8, 9 líderes, nós tivemos 17 líderes. Uau. Então, a gente tinha mais líderes informais do que líderes de fato, né? E ali foi um grande alerta, porque ali a gente já conseguiu perceber o quanto as lideranças estavam efetivamente sendo fracas no dia a dia e o quanto a influência de pessoas, a liderança informal estava grande. Aí eu até brinquei, falei, olha, se essas pessoas forem pró-empresa, vocês estão bem. Se elas forem contra a empresa, vocês estão com um grande problema, porque elas são pessoas extremamente influentes e que não estão ali, não estão com nenhum compromisso com a empresa. São pessoas que estão no dia a dia, totalmente imersas nas suas próprias emoções, podendo estar influenciando negativamente outros colaboradores. E então, como resolve essas lideranças informais que, por vezes, acontecem de maneira fluida, né? Sim. Ninguém força uma liderança informal. Não, eu totalmente gosto mais de fluida. você me ajuda, eu vou me prender a você, e para mim você é minha liderança. E tem outras camadas ali, Sim. como lidar com isso. O principal Talvez ponto... não tenha ficado tão claro também quem são as lideranças, como lidar com essas lideranças Exato. informais. O principal ponto é reforçar essa figura do líder, e aí é do líder e não do chefe, isso é muito importante destacar, das lideranças formais. Porque as lideranças formais estavam muito preocupadas em fazer a operação acontecer e não estavam preocupadas em serem líderes. Por isso, não eram reconhecidas como líderes. Então, se tinha um problema, vocês se resolvem isso, é sua responsabilidade. Se tinha motivação, feedback, orientação, não faziam parte da rotina. A rotina era orientar exclusivamente a operação para ela acontecer. Então, reforçar a presença, a imagem do líder formal, vai combatendo aos poucos essa liderança informal. Não que a liderança, como eu falei, não é que a liderança informal seja algo péssimo. Depende de quem é esse líder informal. Mas às vezes sempre mostra ali uma pessoa que pessoa com excelente potencial para liderança. não se enxergava antes. Exato. Nem sempre é uma coisa negativa. Na verdade, às vezes é uma coisa positiva. Você fala assim, poxa, essa pessoa é um excelente colaborador e olha o tanto que ele está fazendo, mesmo não ocupando um cargo de líder. Então, assim, não é uma coisa, é péssimo, temos que combater as lideranças informais a todo custo. Não é isso. Mas é ter em mente que essa liderança informal ela vai estar exercendo uma influência e, dependendo dessa influência, pode ser muito prejudicial para a empresa. Então, essa liderança formal, ela tem que ser mais reforçada. Mas aí é que é o grande ponto. Quando eu falo, às vezes, para um líder que ele precisa reforçar o posicionamento dele como líder, ele já pensa, eu tenho que cobrar, eu tenho que ficar em cima, eu tenho que ver as tarefas. E não é disso que estamos do falando. microgerenciamento, né? Exatamente. Como lidar, né? Porque o líder é meio que
gera ali dentro dele, sei lá, uma insegurança, uma falta de confiança. Exato. E aí ele quer fazer um microgerenciamento. Não, me dá aqui que eu vou ler isso aqui. Não, me dá que deixa eu ver primeiro. E ele deixa de fazer até a função dele. Deixa de fazer Porque a o que ele função dele. deveria estar fazendo, ele não faz, porque ele está muito preocupado em microgerenciar. E eu costumo muito falar isso também para as lideranças. Eu falo, gente, quando vocês ocupam um cargo de liderança, ninguém espera que você continue fazendo as mesmas funções que você fazia antes. Então, assim, não adianta você estar ocupado se você não está sendo produtivo. Você precisa focar naquilo que só Muito você se pode confunde fazer. sobre isso também, né? Exato. Normalmente, quando a gente pergunta, mas e aí, como... Nossa, foi muito cheio, não sei o quê. Mas de produtividade propriamente dito, Não não teve. teve. Você fez tudo que você não deveria fazer, que outras pessoas deveriam estar fazendo, mas o que só você poderia fazer ficou parado. Então, eu falo muito sobre isso, né? E essa questão do microgerenciamento, vai ter ali um momento que, de fato, você vai precisar microgerenciar. Por exemplo, com um estagiário. O estagiário, ele está aprendendo. Então, sim, até as pequenas coisas você vai ter que ver, você vai ter que rever. Ou um recém-chegado Ou na um empresa. recém-chegado, para você poder ir lapidando aquela pessoa. Mas o líder, cabe ao líder, é da função do líder ter o tato com o colaborador de que fase ele está. De que momento essa pessoa está? Ela está no momento onde ela precisa realmente de uma orientação mais perto? Ela está no momento onde ela só precisa ser mais empoderada, ganhar confiança, porque ela já domina, né, a operação, mas fica muito dependente do líder. Porque também tem isso. A gente está falando do líder que microgerencia porque não confia. E tem o Exato. colaborador que tem um potencial excelente, mas não confia em si mesmo. E tudo delega para o líder porque o líder vai dar o retorno. E aí, naquele momento, ele precisa ser empoderado de que ele consegue, de que ele pode ir adiante. Existe alguma ferramenta para o líder ele entender como é que está o momento daquele colaborador? Por exemplo, o perfil comportamental, você acha que ele é um grande Sim. apoiador nesse quesito? O perfil comportamental é excelente, porque ele vai mostrar exatamente as áreas fortes, o potencial daquela pessoa, né? Em que momento ela está. Uma outra forma que eu acho interessante o líder fazer essa análise é através da própria teoria da liderança situacional. Porque vai falar exatamente sobre os momentos, né? Em que momento você deve ser um líder assim. Então, uma pessoa recém-chegada na empresa que não está muito animada, mas não tem o conhecimento técnico ainda. Você precisa estar do lado dela ensinando cada hard skill ali. o beabá, exatamente. Uma pessoa que tem um bom conhecimento técnico, mas ela já está meio... não confia em si mesmo, está um pouco, né, precisando de um ânimo. É o momento de você ir dando autonomia e empoderando. Não, você vai nesse cliente sozinho, você vai tocar sozinho, confia em você, porque você sabe que ela tem o conhecimento. E faz toda a diferença, né? Quando E o faz líder toda a mostra diferença. para o liderado que ele confia naquela pessoa, que Exato. ela é capaz. E ali no início ela vai ficar insegura, mas depois ela vai seguir. Ela vai perceber que ela consegue. Ela vai conseguir identificar que fluiu, deu tudo certo. Porque o medo do liderado é errar. O medo, por vezes, é decepcionar ou até mesmo, né, vir a ser demitido, enfim. Então, ele vai ter ali aqueles receios. Uma vez que ele consegue se expor e ver que tá dando tudo certo, ele vai ficando mais tranquilo e ele vai ganhando confiança e vai tocando. E aí, é nesse momento que o líder delega. Que é aquele momento que ele vai falar, olha, você tá com bom conhecimento, você tem uma boa autonomia, você tá engajado, né? Eu nem digo animado, mas engajado. Leva a tarefa até o final. Ótimo, agora eu posso confiar que essa pessoa vai tocar sozinho. Eu não preciso mais Já posso de dar nada. uma segurada aqui. Eu posso delegar, de fato, e colocar energia em outros momentos. E dentro de uma equipe você vai ter diferentes fases. Com a mesma pessoa, ela vai estar em diferentes fases. Vai. O líder ele tem que estar sempre muito atento em que momento que aquele liderado está. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas essa pessoa não é possível. Como é que ela não está fazendo isso? Está aqui há tanto tempo. Mas às vezes é uma tarefa nova, ela ainda não aprendeu. Ela precisa retornar para aquela fase inicial, de pegar na mão, orientar, Ou às vezes explicar. teve alguma mudança na empresa ali, Sim. culturalmente falando, em que Exato. ela vai ter que se reposicionar Exato. em termos de conceito, justamente por ela estar muito tempo na empresa. Talvez isso seja mais difícil de engajar. E aí, Exato. vou aproveitar a palavra que você falou anteriormente. Acho que é um desafio enorme. Eu acredito, não falando só por mim, como CEO de várias empresas, mas de todos os meios corporativos, dos líderes ali, CEOs e tal, engajar colaboradores. E aí, Sim. quais são as dicas e orientações que você dá para essa galera e nós aqui também? O engajamento, ele vai entrar a cultura novamente, né? Não tem como não falar dela, porque é ter uma cultura aberta e clara. O que engaja uma pessoa? Ter parâmetros claros de crescimento, ter uma comunicação aberta, ter o feedback, ter a segurança psicológica de que ela pode falar, que ela será ouvida, que ela será orientada naquele ambiente, que o erro dela não vai ser usado contra ela.
Eu até brinco, como eu falei, né? Não tenho nada contra puffs, não tenho nada contra ambientes interativos. Eu acho legal, principalmente se fizer sentido dentro da empresa, né? Uma empresa extremamente formal, talvez não faça sentido nenhum, mas numa empresa mais que tem como uma premissa mais contraída, né? Tem essa ideia, faz todo sentido. Mas não é isso que vai gerar, de fato, o engajamento do colaborador. O engajamento, ele vai vir de uma essência, de um padrão, de uma coisa clara. Olha, eu sei onde chegar, eu sei como chegar, eu sei que eu estou sendo avaliado por métricas claras, métricas justas, né? Proporcionais ao meu desempenho. Eu sei que eu tenho os recursos necessários para entregar o que precisam de mim. Então, essa clareza, essa comunicação aberta, os feedbacks, né? E aí, quando eu falei feedback, não é só para coisa ruim. Acho que é um grande erro das lideranças. Só chamar para criticar. Né? Quando o elogio, a pessoa está indo bem por 6 meses. Aí, quando ela erra, você chama a pessoa para conversar. Tá, mas por que não chamou durante 6 meses para dar um feedback, para falar que ela está indo bem, para ela ir pelo caminho? O colaborador precisa disso. Precisa saber o que está fluindo e o que não está. Então, e a nossa mente trabalha num turbilhão, né? Eu já passei tem várias experiências de liderados que um dia tá sorrindo, outro dia tá muito sério, com uma cara de receios. E aí, eu, por vezes, já questionei. Sim. E aí, eles falam que achou, porque eu entrei numa sala de reunião e achou que o nome dele estava ali sendo tocado, que ia ser demitido logo depois, que não sei o que. Eu falei, gente, mas da onde saiu isso? Exato. Em que momento eu te dei essa percepção de que você poderia ser desligado? E aí, as pessoas vão construindo uns universos, a gente brinca que são as mais fiques na cabeça. E por que isso acontece e como trabalhar essas fiques? Eu acredito que é isso, é trabalhar com os feedbacks, para que aquele cenário que ele construiu seja desfeito logo ali naquele momento, senão ele vai construindo um monstro enorme ao longo do caminho. Conforme ele vai recebendo esses retornos, ele vai sabendo a que pé ele tá. Olha, eu tô indo bem mal, mas eu já sei como eu posso corrigir. Ou então eu tô indo bem, as coisas estão fluindo, eu preciso manter, né? Aquela ideia do feedback, onde você fala o que a pessoa deve manter, o que ela deve melhorar, o que ela deve parar de fazer, o que ela deve começar, enfim. Então, você vai dando orientações, aquela pessoa ela sabe em que pé ela está dentro da empresa. Senão, ela vai criar, porque o ser humano ele tem essa tendência natural a focar naquilo que oferece algum tipo de perigo, né? Então, lá nos primórdios da humanidade, a nossa mente fazia isso porque a gente precisava focar naquilo que poderia oferecer algum risco físico, né? Então, precisava sobreviver. Eu não vou ficar me preocupando num lugar ou não vou dar atenção para aquilo que não me oferece um risco. Vou me dar atenção para aquele leão da montanha que está vindo na minha direção, né? É por isso que a gente dá atenção, então, às críticas e não aos elogios, porque é muito comum também, né? A gente fala 10 elogios e uma crítica. A pessoa vai focar na crítica e esquece os 10 elogios que a gente falou. O cérebro ele já tem essa tendência a dar atenção para aquilo que oferece algum tipo de risco pra gente, né? Seja esse risco real ou emocional. E, além disso, ainda tem um outro fator também, que são as crenças. Então, se eu, por exemplo, acredito que eu não tenho competência para fazer tal coisa, não adianta você falar 10 vezes para mim que eu tenho competência. Porque no minuto que você falar que eu não tenho, eu vou falar, tá vendo? Porque eu vou me agarrar naquilo que confirma a minha crença sobre mim ou sobre o mundo. Então, assim, às vezes é um trabalho bem profundo. Muitas pessoas... Aí a gente tá falando de terapia já, né? Mas a pessoa tem que ir pra terapia pra... Mas isso afeta diretamente a vida dele profissional, né? Exato. E é por isso que a liderança, quando percebe que tem ali um colaborador muito inseguro, ela precisa de um olhar muito mais aguçado para poder reforçar os acertos, reforçar a confiança daquela pessoa, porque ela já tem toda uma estrutura mental que vai contra a confiança dela, entende? É claro que essa responsabilidade não é só do líder, né? Enfim, as pessoas, elas também precisam ter esse trabalho. Muito do que eu conversava com algumas pessoas ao longo desse tempo, fazendo esses atendimentos, era justamente sobre identificar esses pensamentos. Olhar para a realidade e falar o que dentro dessa realidade está confirmando esse pensamento que você teve. E aí, muitas das vezes, a resposta que eu ouvi era nenhuma. Não tem nenhum fato que confirme que isso é de fato assim, né? E aí que começa a gerar ansiedade, talvez? Então, o pensamento vai gerar ansiedade. Mas quando a gente começa a avaliar a realidade e ver que não é bem assim, a ansiedade tende a diminuir. Porque a orientação seguinte então, se você está vendo que a realidade não confirma o pensamento que você está tendo, que está te gerando essa ansiedade, vamos pensar num pensamento alternativo. E é estimular um pensamento mais coerente. No sentido de, poxa, a Tamires passou por mim, mas não falou comigo. Poxa, talvez ela estivesse preocupada com uma reunião, talvez estivesse acontecendo outras coisas, às vezes ela está com um problema pessoal, às vezes a empresa pode estar com um problema, pode ser que não tenha nada a ver comigo. Então, eu já vou começando com pensamentos mais flexíveis que me deixam menos ansiosa. Mas isso aí é um trabalho contínuo. Não é todo mundo que tem essa... Não. Às vezes a pessoa não tem nem essa percepção. E aí, quando eu falo sobre isso, né, a pessoa fala assim, poxa,
É verdade. Não tinha pensado Não nisso. tinha pensado nisso, exato. E às vezes é uma orientação simples que você faz ali no momento com aquela pessoa de acolhimento e já faz toda a diferença para a vida dela no dia a E dia. aí destrói a possibilidade da criação dessas fics, né? Exato. Destrói se ela Entender. colocar energia naquilo, porque não é da noite pro dia. E é que nem exercício físico. Eu falo, gente, exercício pra gente emocional, né, comportamental, é a mesma coisa de exercício físico. Não adianta você fazer durante um ano inteiro e parar de fazer. A gente tende a voltar para estaca zero. É algo que a gente precisa estar sempre se policiando. Eu faço isso, eu falo, gente, psicólogo passa pelas mesmas coisas. É um ser humano, né? Eu sou um ser humano. Então, assim, se eu não parar, às vezes, analisar o meu pensamento, olhar a realidade, ponderar, pensar num pensamento alternativo, eu vou cair na tentação de criar a minha fic, de criar ali um pensamento que vai ser totalmente destrutivo para mim, que vai me gerar um sofrimento. Eu vou sofrer com aquilo, né? Sim. Então, assim, e por diversas vezes eu tive o descuido, né? Enfim, sou um ser humano, de deixar realmente a fic entrar na minha cabeça, eu criar todo um cenário, sofrer com aquele cenário e às vezes não tinha nada a ver. Eu também já tive naquele várias. momento eu já vivi o meu sofrimento, várias. entende? Mas depois de algumas porradas, assim, e sessões de terapia também, a gente vai aprendendo Sim. essas opções, né? De direcionar a nossa mente a pensar de uma forma Exato. melhor. Porque o nosso corpo, ele é uma máquina. No momento que a nossa mente começa a pensar besteira, a gente para. Sim. Ele não quer mais produzir energia, ele fica ali já trazendo um meio que prejudicial para todos os âmbitos da nossa vida. Então, no momento que você tenta virar a chavinha aqui e falar, não, eu não vou mais ficar pensando isso. No momento... E principalmente vem esses pensamentos em momentos difíceis. Quando a gente está em algum caos mental ou algum Exato. caos realmente real, a nossa mente, ela vira a chavinha e ela começa a pensar tudo drástico que vai acontecer. Tem pessoas que têm uma mente um pouco mais Treinada. vulnerável e outras mais treinadas. E aquelas que têm uma mente um pouco mais vulnerável, elas tendenciam a pensar de maneira muito prejudicial a elas mesmas. E aí é um efeito cascata. E aí a vida delas começa a cair. Então, eu sempre, quando eu comecei a tomar essas porradas, eu sempre botei na minha cabeça que isso não é verdade. Eu vou acordar no dia seguinte, vou levantar sem pensar. Porque a nossa mente, ela às vezes, elas nos dificulta um pouquinho as nossas ações. Então, eu levanto da cama, eu ajo e depois eu penso. Sim. Porque eu já tô dentro do carro, já tô indo pra minha academia, pro meu Muay Thai. E aí, só depois eu pensei. Mas aí, depois que eu pensei, eu já agi. Já agiu. E aí, aquele sentimento, aquela endorfina, aquela coisa que eu me propus a fazer sem pensar, já me causou ali um Sim. efeito reverso. E aí, minha mente já tá muito mais ativa, eu já tô mais animada, e a gente vai acontecendo. Então, aquela história de que a gente primeiro tem que agir e depois a motivação Sim, vem, exato. é muito verdade, né? E muito desse apego que eu digo que eu tenho pela terapia cognitivo-comportamental é por essa premissa. De trabalhar primeiro o comportamento. Porque o comportamento ele vai afetar o teu pensamento e ele vai afetar a tua emoção. Só que o comportamento ele tá 100% dentro do seu controle. E eu falo muito isso para as pessoas. Eu falo, gente, eu tenho certeza que vocês não acordam motivados todos os dias para trabalhar. Mas vocês levantam, vocês vão num trajeto, vocês trabalham, enfim. Independente de estarem motivados ou não. A diferença é que tem o alguns... sentimento da obrigação. Exato. Agora, tem coisas que a gente se permite não fazer. Mas aí já é outra questão. Já não é mais sobre motivação. Porque a motivação, de fato, ela não está presente o tempo todo. E, assim, o comportamento, ele faz toda a diferença. É aquele momento que você quer gritar, mas você levanta, respira, sai da sala, vai olhar um verde, espera a emoção passar e volta. É aquele momento que você não quer fazer nada, quer desistir, e você vai e faz mesmo assim, e depois até esquece que pensou em desistir antes, né? Então, o comportamento, ele vai direcionando. Tudo ali se influencia. O meu pensamento, ele vai influenciar no meu comportamento. Então, quando eu entro nessas catastrofizações de pensar em tudo que pode dar errado, acreditar que aquilo ali é uma verdade, eu vou ter meu comportamento influenciado. Então, se eu acredito que, por exemplo, não há nada que eu possa fazer para reverter esse cenário, a tendência é que eu nem tente fazer. Porque não tem nada que eu possa fazer mesmo. E eu posso influenciar outras pessoas quando eu estiver nesse momento? Com certeza, porque... Será que e é aí assim entra... que se gera a laranja podre? Pode tão ser. comentada? Pode ser, porque aí nesse momento, pensa comigo, nós somos muito próximos e eu tenho uma admiração muito grande por você. Então, tem um viés emocional... Tem uma conexão ali. Influenciando. Toda vez que tem a emoção, ela potencializa muito os nossos pensamentos, né? Então, a emoção por si só, ela já vai ser um elemento crucial para você considerar ou não determinada fala, determinado julgamento.
Assim, por exemplo, se a gente passar na rua e aí uma pessoa completamente aleatória falar assim, olha, você é uma incompetente. Eu vou olhar pra falar assim, a pessoa é louca, né, gente? Então, vida que segue, não vou me importar. Você não vai absorver. Não vou absorver, eu nem conheço, sei lá quem é essa pessoa. Agora, uma pessoa que eu gosto, que eu tenho afinidade, uma pessoa que é importante pra mim, vira e fala assim, olha, Duda, você é uma incompetente. Vai bater. Eu vou sentir e aquilo ali vai me afetar, porque tem um fator emocional envolvido. Então, sim, a pessoa, quando a gente tem ali algum tipo de conexão, algum tipo de emoção envolvida, o que ela fala vai ter uma influência maior sobre mim. E também vai ter um viés, né, diferenciado. Se eu gosto de você, tudo que você falar, vou dar um jeitinho de fazer um malabarismo aqui pra acolher o que você está dizendo. Se eu não gosto de você, você pode estar me elogiando que eu falar falsa. Duas caras. Duas caras. Tá aqui falando pra mim que gosta de mim, mas é mentira. Porque vai ter, a emoção ela vai estar sempre influenciando. Então, no dia a dia, eu tô ali junto com algumas pessoas que eu gosto, que eu tenho ali uma afinidade, que eu tenho um sentimento para aquelas pessoas. O que elas falam vai respingar em mim de uma outra forma, né? De uma maneira muito mais intensa e muito mais... Enfim, eu vou absorver muito mais aquilo que aquela pessoa tá falando do que uma pessoa que não tem nenhum tipo de... Pode ser contato, mas não tem nenhum tipo de vínculo emocional. E o líder, quando ele vê uma situação dessa, quando ele começa a perceber que fulaninho está influenciando ciclaninho, que está influenciando beltraninho, ele nessa posição de liderar e gerenciar, como que ele atua? Ele pode começar pelo próprio fulaninho que está influenciando, né? Entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Assim, uma vez eu escutei uma fala que eu nunca esqueci, porque eu achei muito forte, mas não era nesse contexto organizacional, mas mexeu comigo nesse sentido também. Que eu estava escutando uma aula sobre ideação suicida e tudo mais, e eu lembro que a professora uma vez falou assim... Algo interessante, Pois é. E eu lembro que ela falou assim, às vezes a única coisa que vai sair de um suicida é o suicídio. Que às vezes há momentos que a pessoa já está tão imersa naquilo que não tem mais o que ser feito. A gente vai tentar... mas talvez a gente não consiga reverter o cenário. E aquilo ali, eu não sei também explicar o porquê exatamente, mas eu gravei muito aquilo. Talvez porque durante muito tempo na faculdade, eu carreguei muito peso de que eu tinha que resolver todas as demandas que aparecessem. Então, se algum paciente chegasse até mim, dá teus pulos e resolve aquilo. E eu não conseguia simplesmente aceitar a nossa limitação humana de alguns casos não terem solução. Por que eu estou falando isso? Porque o líder, ele primeiro vai ter que identificar isso. Se aquela pessoa que está influenciando, se ela não está ali passando por um processo de frustração, se não tem alguma necessidade dele que não foi atendida, às vezes uma necessidade de reconhecimento que está gerando todo aquele comportamento. E às vezes, identificando essa necessidade desse liderado, ele consegue reverter aquele cenário. Mas ele também precisa identificar se aquela pessoa já é um caso perdido. E se mantê-la ali pode fazer com que ele perca toda uma equipe. Entende? Então, assim, a primeira atuação do líder tem que ser justamente com a pessoa que está influenciando, para identificar se tem ali como reverter ou não. Porque se não tiver, tá tudo bem também. Às vezes a pessoa, ela já chegou num ponto que, olha, eu já gastei minhas fichas, eu não me vejo mais aqui dentro, mas eu não também quero mais. Não tem coragem de Não tem coragem de sair, mas assim, já não quer mais. E às vezes não tem mais o que ser feito mesmo. A gente vai passando por situações, às vezes vai desgastando aquela relação com a empresa e ela fala, olha, pra mim já deu, já não vejo mais futuro aqui dentro. E tudo bem, e o líder também não tem que ficar ali insistindo naquela situação, porque pode ser prejudicial para a equipe dele e para ele também. Porque em algum momento esse líder também vai sentir um impacto, né? O líder também vai sentir esse impacto de estar tentando reverter um quadro sem sucesso. E aí ele já começa até a duvidar, né, da capacidade dele como liderança. Exatamente. Então ele tem que ter esse primeiro tato e tomar as medidas necessárias e tentar se aproximar dessas pessoas que também estão sendo influenciadas. Como eu falei, se tem ali uma admiração, se eu tenho uma admiração por você e você está me influenciando, o meu líder ele tem que conseguir me puxar para perto, ele tem que conseguir criar uma conexão, um vínculo comigo para tentar reverter aquela situação. Só que assim, a tendência, quando já chegou nesse ponto, é que a gente perca muitas pessoas, que o barco balance e muitas pessoas caiam. E aí passar pela tempestade, respirar fundo e continuar. É o caos que eu acredito que toda empresa passa. Exato. Existe ali um sentimentozinho, talvez, de caramba, turnover tá alto. Exato. O que é muito comum de até os colaboradores perceberem.
Mas não, é o momento da reestruturação da casa. Exato. Peraí, deixa eu ver quem tá aqui dentro da nossa cultura, quem tá respeitando aqui a nossa visão, que tá no caminho, e quem não tá. E quem não tá, tá tudo bem. Exato. Mas a jornada aqui na nossa empresa acabou. Acabou. Vai procurar E às vezes, e no geral, assim, eu costumo dizer que a jornada daquela pessoa com a gente acabou de fato. Ela ali já tinha absorvido coisas que não ia dar sequência, não ia conseguir dar sequência. Mas quando ela entra em uma outra empresa, Renova. E de repente ali ela consegue, como eu já vi muitos colaboradores seguindo bem ali naquela empresa, ficando muito tempo. Sim. E nós somos ruins por causa disso? Não. Cada um tem a sua jornada e tá tudo bem. Exato. O que a gente não pode, o que é muito desafiador para muita liderança, é ficar protelando aquele desligamento. Exato. Ah, mas poxa, aquela pessoa ficou aqui tanto tempo, aquela pessoa já fez tanto quando estava bem. Mas existem fases. Exato. E por vezes esse comportamento da liderança é justamente por puxar para si. Não, mas se... Às vezes, eu falo, né? Há um perigo naquele pensamento que não é dito. É aquele pensamento que fica ali... A pessoa não fala nem para ela mesma. Ela não consegue admitir, mas ele tá ali todos os dias influenciando as decisões, as atitudes. Enfim. E às vezes o líder, ele não toma esse comportamento porque de alguma forma ele tá fazendo ser sobre ele. Então, assim, poxa, se eu desligar a Tamires, eu falhei como líder. Mas é difícil você chegar nesse pensamento e você admitir. E às vezes fica postergando um problema. E, como eu falei, às vezes chega nesse momento, o barco balança e algumas pessoas caem. Então, o ideal é não deixar chegar nesse momento. É ter essa visão no dia a dia de, poxa, essa pessoa tá caindo. No mês passado me entregou tanto, esse mês já me entregou menos. Essa pessoa era animada, conversava, tá muito quieta. Ou então aquele desligamento silencioso, né? Vários atestados, atrasos, faltas, enfim. Tá tendo ali aquele comportamento diferenciado. Por vezes o líder ignora. Aí quando aquela pessoa começa a influenciar as outras e fazer um movimento, aí o líder percebe, aí chama atenção. Mas quantas coisas foram ignoradas ao longo do tempo, né? Então, assim, muito do trabalho da psicologia organizacional é um trabalho preventivo mesmo. É evitar que algumas situações cheguem onde elas chegam. Que elas possam chegar nesse nível. Porque se chegar, nem sempre a gente consegue reverter. Aí já foi. E aí, o trabalho da Lead PC é tão importante quanto, né? Eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre a Lead PC, porque ela tem um foco principal nas lideranças. Sim. Justamente por causa disso tudo que a gente já falou aqui. Então, e quais são os outros focos que a Lead PC trabalha nessas lideranças? Porque isso tudo que a gente falou em relação à liderança não perceber e tal, ou perceber, ela precisa ser treinada, né? Ela não começou ali do nada. Exato. Em algum momento ela se tornou líder. Sim. E qual é o passo agora, né? Essa percepção, esse olhar aguçado, ela tem que ser treinada também. Sim. E como que é a atuação da Lead PC nesse quesito? A gente, quando vai seguindo assim pela parte de liderança, a gente faz o programa de desenvolvimento de lideranças, que também tem mentorias, né? A mentoria, por exemplo, é um encontro individual, é um bate-papo, como nós estamos tendo agora, só que a partir de necessidades e dificuldades que aquele líder está encontrando no dia a dia dele. Às vezes ele consegue dar feedback tranquilamente, mas ele não consegue fazer uma gestão de desempenho. Então, a gente precisa chegar nessa fase primeiro. Recentemente, teve uma líder que confessou para mim. Ela falou, olha, minha maior dificuldade é que agora que eu me tornei líder, eu tô com medo de não ter mais função, na verdade. Porque ela falou assim, ela tava com aquele olhar muito operacional. É muito comum. Então, ela chegou naquele momento e falou assim, bom, eu não posso mais fazer operação. E eu faço o quê? Eu não sei o que fazer. Eu tô com medo. Qual é a minha função agora? Qual é a minha função? Já que eu tenho que delegar tudo. Exato. Eu tô com medo de delegar e ficar aqui olhando pro teto. Ela estava com dificuldade de entender que o escopo mudou, que as funções mudaram e que abrir mão da operação não era o fim. Muito pelo contrário, era só o começo. Eu até falo, gente, vocês não imaginam o quanto de trabalho tem depois dos morros, né? Porque você olha assim e fala assim, não, eu tenho operação aqui para dar conta. Aí, de repente, fala assim, não, você não tem mais operação. Não, mas não tem mais nada? Não, você tem muita coisa. É igual aquele iceberg, né? Você vê a pontinha, mas ali embaixo tem muitas outras funções, porque o gerenciamento não é fácil. Não é fácil, não é fácil. E aí, ela confessou muito dessa questão. Então, a gente faz a mentoria, que é basicamente isso, né? Essa conversa, essa orientação voltada para a dificuldade daquela pessoa. E a gente tem os treinamentos mesmo, um programa montado para estruturar os líderes com competências que eles precisam. E a gente trabalha desde o indivíduo até a ideia do líder ativo, né? Então, eu dou treinamentos, por exemplo, de inteligência emocional, de autoconfiança, de posicionamento, de gestão do tempo, para que eles comecem a trabalhar dentro deles primeiro
competências que são essenciais para eles serem bons líderes. Como é que a pessoa fica assim, eu não sei delegar? Tudo bem, mas você sabe pelo menos o que você deve delegar e o que você não deve delegar? Que ainda também tem isso, Não né? sabe. O que é importante, o que é urgente Exato. para aquela pessoa. A pessoa ainda nem trabalhou a gestão do tempo dela e já tá pensando em delegar. Calma, pequeno gafanhoto. A gente vai chegar na delegação, mas primeiro vamos trabalhar você. Eu quero dar feedback. Tudo bem, mas a gente já trabalhou a ideia da inteligência emocional? Porque é o abençoado que dá o feedback no momento que a emoção tá no auge. Exatamente. Não é. Existe o time correto. Exato. E então, também assim, não pode se perder o time, né? Exato. Se não passa muito Se não também, passa aí muito. já foi também. Então, assim, o que a gente busca fazer? A gente trabalha primeiro esse indivíduo, né? Então, assim, vamos trabalhar a tua inteligência emocional, a tua gestão do tempo, a tua autoconfiança, né? Dei recentemente um treinamento em um cliente sobre autoconfiança com um time de liderança, e eles confessaram, olha, eu não consigo chamar a atenção de um colaborador antigo. Ele fala para mim, porque é uma empresa que as pessoas têm 20 anos de casa, 15 anos de casa. Então, chegava um líder ali com 10 anos, Mais era pouco. desafiador ainda. Era pouco para algumas pessoas. Então, quando ele ia chamar a atenção ou corrigir um determinado comportamento, não, mas você chegou agora, quem você pensa que é? Então, tinha toda uma resistência. Então, eles ficavam com a autoconfiança totalmente prejudicada. Sim. Então, como fazer esse líder, antes de falar para ele assim, olha, você precisa ir lá e falar, eu precisava trabalhar primeiro a autoconfiança deles. E depois a gente trabalha, de fato, né, as habilidades de um líder. Então, a gente vai falar de gestão de desempenho, a gente vai falar de motivação e engajamento de equipe, a gente vai falar sobre feedback, feed-forward. Enfim, a gente vai começar a trabalhar como ele vai ser líder da equipe. Mas primeiro eu preciso trabalhar como ele vai lidar com as questões dele para não interferir na liderança. Entendeu? Então, assim, é um trabalho de formiguinha que você vai construindo realmente o ser líder. Sim. Porque foi como eu mencionei anteriormente. Você estar numa posição de liderança não te faz líder. É o dia a dia, são as trocas, são as suas decisões que vão te colocar naquele lugar de liderança. Exatamente. Você falou tudo. Eu vou fazer aqui uma brincadeirinha com você, te falar algumas frases e você vai me dizer se é mito ou verdade. Tá, ok. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Psicólogo organizacional é só para crises? Mito. Na verdade, eu costumo até dizer que é pouco efetivo o psicólogo organizacional na crise. Por quê? Nosso trabalho é preventivo. E como eu falei agora, né, às vezes a única coisa que vai sair de um suicida é o suicídio. Às vezes a situação ela já está tão evoluída que é esperar a crise passar. É tentar conter uma situação ou outra, mas o cenário não vai ser revertido. Sim. Agora, se você está ali acompanhando diariamente, constantemente... É o preventivo, né? Que você a gente vai fazer um falando trabalho antes. preventivo. Aquele colaborador, antes dele, de fato, pedir um afastamento, ele já foi dando sinais dia após dia. Aquela cultura já está influenciando para aquele adoecimento. Então, aí você conseguindo mitigar isso antes, você impede que ele adoeça. Porque uma vez que ele adoeça, ele vai precisar ser Não há o que se afastado, você vai fazer. ter que esperar ele se recuperar. Não tem o que ser feito. Então, definitivamente, mito. Mito. Tá bom. RH é o único responsável pelo bem-estar emocional. Não, coitado do RH, tadinho. Jogando a responsabilidade sobre ele. Pois toda. Na verdade, não, porque também, né, dando um pouquinho do exemplo que eu falei em relação a essa pessoa que eu atendi, eu falava, gente, eu tinha 40 minutos com ela. O líder tinha horas e horas na semana. O meu trabalho era... tem até um meme que eu gosto de usar, não sei se você já viu alguma vez, que é a moça contando, né, que todos os dias ela construía calçada, o vizinho ia lá e quebrava de noite. Não. Ela construía de dia e ele quebrava de noite. Gente, eu adoro esse áudio, porque era mais ou menos assim que eu me sentia. Porque eu construía aquela situação ali com ela e o líder ia lá e quebrava logo em seguida. No momento que aquele alicerce estava sendo construído. Bom, já tirava ali na raiz. Então, não dá. O RH ele não consegue assumir essa responsabilidade sozinho, porque quem está no dia a dia, quem está constantemente, é o líder, é ele que vai estar ali impactando diretamente aquela pessoa, fora a estrutura da empresa que aquela pessoa está inserida. Então, tá o RH ali fazendo uma palestra, dando uma orientação, dando um acolhimento. E a empresa tem uma cultura extremamente tóxica, né? Muito agressiva, muito voltada para resultados, que vai gerando aquele estresse crônico excessivo, sendo totalmente uma facilitadora, né, para o adoecimento dos colaboradores. E o RH está ali tentando, com ações pequenas, né, porque é uma empresa que não te dá abertura, você vai fazer ações pequenas, não tem para onde fugir, tentando reverter uma coisa que é muito mais profunda e muito mais séria. Então, se o RH for sozinho, não tem como. Perfeito. Empresas pequenas não precisam se preocupar com saúde mental? Gente, definitivamente não. Assim, as empresas pequenas, elas... Eu acho que é até pior. Porque todo mundo se conhece, tá todo mundo junto, tá todo mundo inserido no mesmo ambiente, tá todo mundo se influenciando. Então, se você não se preocupar com seus colaboradores ali, a probabilidade de um influenciar o outro e
o impacto ser ainda maior é muito grande. Então, assim, empresas pequenas, elas não estão imunes a nada. Não tem, eu só tenho um colaborador. Você vai ter que cuidar desse um colaborador que você tem. E agora tá ficando cada vez mais evidente com a NR1 aparecendo aí, né? Exatamente. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque já entrou em vigor, a partir do ano que vem a fiscalização já vai acontecer. Então, empresas que ainda não se preocuparam com isso, que nem ouviram falar, essa é a chance, pessoal, de vocês entenderem um pouquinho mais como que vai acontecer essa mudança da NR1 aí. E fala um pouquinho porque a tua função ali como psicóloga, ela fica cada vez mais evidente, né? Exato. Eu costumo dizer que as empresas, né, ficaram muito nervosas com a NR1. Como é que a gente faz? Mas, gente, é só o que o psicólogo organizacional faz a vida toda. Que é realmente identificar o que no ambiente de trabalho pode causar um adoecimento. Aí, o primeiro questionamento que surge é o seguinte. Mas a pessoa já tem ansiedade. Aí vai botar a culpa na empresa? Não, porque o diagnóstico não é saber quem adoeceu. Quem está, de fato, passando por um adoecimento. O diagnóstico é o que está dentro da empresa que pode causar um adoecimento. Não é sobre o indivíduo, é sobre a estrutura da empresa. E que a empresa proporciona a ele que pode causar eventuais doenças. Exatamente. Então, assim, você é diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizado. Mas não tem nenhum fator no ambiente de trabalho que poderia causar esse adoecimento. A sua empresa não vai ser multada por isso. Então, assim, é isso que as empresas precisam começar a compreender. Que não é sobre o indivíduo, é sobre a estrutura da empresa como um todo. O indivíduo não está sendo... ele vai estar sendo, né, avaliado, né? Ou melhor, ele vai estar avaliando, desculpa. Mas é o conjunto que vai gerar se aquela empresa está suscetível a riscos ou não. Mas a NR1, ela traz exatamente essa ideia preventiva. Então, assim, ainda que você não tenha um processo, você não tenha uma questão de afastamento registrado, a gente vai identificar o que pode gerar esse afastamento, justamente para entrar com ações para poder diminuir, melhorar essa situação e evitar que o extremo, de fato, aconteça. Essa atualização da NR1 é perfeitamente o trabalho preventivo que eu venho falando da necessidade do psicólogo. O psicólogo, ele tem que ter esse trabalho preventivo. A gente não espera o caso acontecer. O que eu faço depois que um colaborador já está afastado? Eu não tenho o que fazer. Ele já foi afastado. Então, eu preciso trabalhar antes. Eu preciso evitar que esse colaborador seja afastado. Então, essa é a ideia. É você identificar o que pode causar esse adoecimento e entrar com ações para que isso não venha, de fato, acontecer. E aí a gente tem muitos fatores, né? Como eu falo que tem muito a ver com cultura. Porque quando a gente vai fazer um levantamento de riscos psicossociais, a gente está falando de assédio moral, a gente está falando de excesso de tarefas, a gente está falando de recursos insuficientes para o tanto de demanda e cobrança que aquela pessoa possui. A gente está falando sobre lideranças, né? Então, muitas das perguntas que nós fazemos no momento de avaliação, a gente está perguntando sobre essa liderança para identificar se ela é um ponto que pode prejudicar os colaboradores. A gente está falando de segurança psicológica. Então, assim, são N fatores que vão influenciando. Nada funciona sozinho. É tudo um contexto que vai se tornando um contexto de empresa prejudicial, mais tóxico para os colaboradores, onde eles não conseguem exercer, né, a sua saúde mental, as suas habilidades. Eles não conseguem... A relação dele com ele mesmo sai prejudicada e acaba impactando no seu desempenho. Ele não consegue mais colaborar, né, com a empresa como gostaria. E é por isso também que isso acaba sendo um interesse da empresa. Porque um colaborador que não está conseguindo exercer as suas funções devido a alguma condição de saúde mental, ele está gerando um prejuízo para a empresa, não só pelo afastamento, mas por toda a perda de produtividade, pela necessidade de ter que repor alguém no lugar desse colaborador, todo aquele conhecimento que estava retido naquela pessoa que fica comprometido, né, devido a uma condição grave de saúde. Sim. E aí, agora, com essa nova medida, também faz uma conscientização às empresas, né? Exato. Porque aquelas que ainda não estavam tão envolvidas nesse cenário, com essa preocupação, provavelmente, dita em relação aos colaboradores, agora vai ter que estar, né? Exato. E aí, ok, contratamos ali a LeadPC para fazer o diagnóstico, fizemos o diagnóstico e vimos ali que temos coisas a serem alteradas. Como que funciona depois esse processo? Ou a NR1, ela vem para te dar um diagnóstico, um laudo ali da situação daquele momento. E como que funciona depois? Eu tenho que atuar em relação àquelas ações? Tem que atuar em relação àquelas ações. Uma vez que você identifique
o que é, né? O que foi mapeado ali como um possível risco, você vai precisar incluir isso no seu gerenciamento de riscos, com ações efetivas para poder combater, né? Para poder mitigar aquele risco que foi identificado. Então, se eu perceber que a minha liderança está tendo ali um comportamento não adequado, que pode causar adoecimento dos colaboradores, eu tenho que entrar com um desenvolvimento de lideranças focado, né, para aquela comunicação, né? Preciso entrar com políticas efetivas contra a assédio moral. Eu preciso fazer uma gestão de cultura mesmo, como eu falei, não dá para ser uma coisa pontual. Tem que ser uma coisa intensa. Então, eu tenho uma empresa que a carga de trabalho é frequentemente muito exacerbada, assim, não é pontual, né? É uma coisa que faz parte da rotina. Eu talvez tenha que contratar mais pessoas. Eu vou precisar flexibilizar, né, essa carga horária para conseguir segurar esse impacto que essa carga horária pode estar causando. Eu tenho pessoas que já passaram por situações de assédio moral devido a um colaborador. Olha, por vezes, se não for reversível, até mesmo demitir esse colaborador, porque ele está sendo uma pessoa que está indo contra as diretrizes da empresa. É um compromisso, sabe? Esse é o grande ponto, é um compromisso. E é isso que as empresas precisam entender, que não dá para fazer saúde mental pela metade. Se vai se comprometer, se vai levantar isso como uma bandeira, como um valor da empresa, que é o necessário, né? Vai ter que levar muito a sério e cuidar de maneira recorrente. E considerar os impactos que causa. E tá, então, como a fiscalização, né? Aí você me corrige se eu estiver errada, vai começar de fato a partir do ano que vem? Eu só começo a pensar nisso ano que vem? Não deveria. Porque a gente não muda a cultura do dia para a noite. As coisas não vão... Olha, fiz a pesquisa, estalei os dedos e tudo mudou. A fiscalização começa ano que vem, pode acontecer a qualquer momento. Então, você pode falar, fiz o meu mapeamento hoje, coloquei ali no meu gerenciamento de riscos, tem um colaborador afastado amanhã. E aí? Então, assim, a gente não faz as coisas da noite pro dia. E quando eu digo a gente, não é a LeadPC em si, mas qualquer pessoa, qualquer profissional, a gente não muda a cultura da noite pro dia. Então, a gente precisa de uma construção diária e a longo prazo para, de fato, ter mudanças. Então, eu não aconselho nenhuma das empresas a deixar para o ano que vem. Como eu já tenho clientes que já começaram hoje, né? Já começaram esse ano a fazer o mapeamento, a entrar com ações, porque sabe que não vai ser da noite para o dia. Eu não vou preparar essa liderança em uma semana para evitar esse tipo de conduta. E é um trabalho de formiguinha, de fato, né? Muito trabalho de formiguinha. É assim... até porque envolve muitas pessoas, envolve toda uma estrutura. Às vezes até a autogestão, propriamente disso. Sim, tem que ter toda uma ressignificação da autogestão para que isso continue... Para que o trabalho seja de forma efetiva mesmo. E é muito difícil, falando de autogestão, né? É muito difícil, às vezes, falar para uma pessoa que já está 20 anos naquela empresa, falar assim, olha, a partir de agora vai ter que ser feito diferente. Como dizer para aquela pessoa que não está mais funcionando? Você já encontrou alguma resistência? Já encontrei. Uma vez estando... E era mais ou menos esse cenário. Tipo assim, os donos da empresa já tinham muitos anos, né, de carreira. Era uma empresa bem sucedida, mas a gente encontrou alguns riscos, né? E aí na hora de dar as orientações, ele tinha essa resistência de falar, olha, mas até hoje eu vim até aqui com... Nada aconteceu de errado. Não aconteceu nada. Por que agora você está chegando agora isso é um me problema? falando? Exatamente. Então, assim, ter todo um trabalho ali de conscientização mesmo. E aí, no dia, eu até expliquei isso para a pessoa. Foi bem legal a nossa conversa, porque foi realmente um bate-papo. Ela queria entender, isso eu achei legal. E essa abertura é legal, né? A resistência não era porque, olha, eu não quero ouvir o que você tem para me dizer. Era porque realmente faltava ali um certo entendimento. E aí eu expliquei para ela, mas por que isso virou um problema? E eu falei assim, olha, a sociedade mudou. Gente, é uma coisa que a gente não pode ignorar, que a gente passou por uma pandemia. A pandemia, ela ressignificou as nossas relações por completo. Então, assim, se antes as pessoas pensavam em trabalhar a qualquer custo, quando a pandemia vem, ela traz essa ideia do autocuidado, da saúde mental, o mundo é incerto. Hoje eu tô viva, amanhã eu posso não estar. Hoje eu tô bem, amanhã eu posso não estar. Do nada pode surgir um vírus aí e matar metade da população. E a relação das pessoas com a vida foi transformada. E o trabalho, ele não vai estar imune a isso. Então, as pessoas já não estão mais dispostas a aceitar qualquer coisa a troco
de trabalho, a comprometer a sua saúde mental, comprometer ali o seu bem-estar. A vida, né? A vida. Virou mais ativa ali. Ó. Exato. A minha vida, ela é tão importante quanto o meu trabalho. Então, Exatamente. as pessoas estão querendo equilibrar cada vez mais essa... Exatamente. Tá confundindo um pouco, mas estão querendo equilibrar cada vez mais. E as empresas, elas não podem fechar os olhos para isso, porque é uma realidade. E a realidade não vai mudar só porque a gente não está querendo dar atenção para ela. Temos novas gerações aí que já vêm com outra cabeça, né? Exatamente. Então, assim, é claro que a empresa não vai deixar de focar em resultados, é claro que a empresa não vai... Não é família, é empresa. Então, isso não vai mudar. Mas algumas coisas que funcionavam há 30 anos atrás não funcionam mais. Então, assim, tem que ter esse conhecimento. Então, sim, há 30 anos atrás, talvez as pessoas aceitassem que o líder gritasse, que o líder diminuísse, que o líder fizesse alguma conduta, fosse mais chefe, né? Como eu disse. Hoje, isso já não é mais aceito. Então, assim, a sociedade está mudando, as pessoas estão mudando, a relação com o trabalho está mudando. E muito dessa valorização por saúde mental e esse cuidado é porque está tudo mudando. Então, assim, eu entendo a resistência, mas eu não aconselho que ela permaneça. Porque a gente, às vezes, precisa... se as empresas querem ganhar sustentabilidade hoje em dia, perpetuidade, a gente vai ter que se adaptar às modernidades que vão acontecendo. Exatamente, né? É exatamente isso. Duda, a gente está indo para o final. Queria que você me trouxesse aqui uma mensagem para os nossos telespectadores, principalmente para os CEOs de alta gestão, que estão ali com o grande desafio de carregar grandes colaboradores. E cada colaborador tem uma família, tem sonhos, tem planos. Então, não é só ali gerenciar aquela empresa, gerenciar os planos e os sonhos de muitas pessoas. Qual é a mensagem que você gostaria de mandar para eles? Olha, eu diria que a liderança é uma construção diária. Nunca se limitem achando que é o suficiente, que acabou. Estejam sempre atentos ao que está acontecendo ao redor. Porque ser líder, cuidar das pessoas, também faz parte do seu escopo. Não é só gerir tarefas, não é só fazer com que a empresa esteja financeiramente bem. Não que isso não seja importante. Mas que gerir aquele capital humano que você tem é essencial. Então, muito do que eu falei aqui, né, sobre a gente não nasce líder, a gente se constrói como líder. Então, que essa construção seja levada a sério, seja de fato um compromisso e uma bandeira levantada pelas empresas. Muito bacana, Duda. Muito obrigada por você ter vindo. Adorei nosso bate-papo. Foi muito importante e relevante esse assunto. E, pessoal, estamos finalizando o nosso podcast hoje, Entre Calls e Caos. Agradeço a todos os telespectadores que nos assistiram até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.